Eu sou mãe de uma garotinha linda, Laís, de 4 anos. E eu gostaria de direcionar minha pergunta, talvez especificamente ao doutor Alberto Costas, mas eu acho que ele não se encontra aí à mesa, né? Mas para perguntar... referente eu atualmente um novo estudo na área da genética, chamada epigenética, e fala um pouco sobre as nossas crianças, o benefício que as pessoas com síndrome de Down teriam com esse estudo. Então, eu não sei se ele teria conhecimento, se ele poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa área nova da genética e quais os benefícios que as nossas crianças teriam com essa nova área de estudo da genética. Obrigada. Bem, eu não vou me identificar como especialista na área de epigenética, mas a epigenética também é conhecida como a última risada de Lamarck, né? Porque tinha aquela briga entre o Darwin e o Lamarck, que o Lamarck achava que você adquiria certas características durante sua vida e que essas características eram passadas para os seus descendentes. E, claro, com o nascimento da genética clássica, essa ideia ficou... A gente descobriu que era um pouquinho mais complicado. Certas características, por exemplo, se uma família passa fome ou alguma coisa... certas dessas características ficam marcadas dentro do seu... altera a expressão gênica através de transformações no seu genoma por silenciamento ou... que geralmente é silenciamento, mas às vezes você tem também um aumento da atividade de certos genes. Então, a ideia seria o seguinte: qual é a importância da epigenética em síndrome de Down? E essa área está começando a ser estudada, eu acho que mais ou menos uns 5 anos começaram a aparecer os primeiros trabalhos razoáveis nessa área. A gente está vendo algumas alterações que não eram esperadas em termos de padrões de, por exemplo, metilação de genes que são diferentes, mas é uma área ainda muito na infância em termos de poder ajudar pessoas com síndrome de Down. Eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe com relação a isso. Por exemplo, essa área de metilação. Existe um estudo que mostrava que existia a hipermetilação no cérebro da pessoa com síndrome de Down. Nos órgãos periféricos existe hipometilação. Então, uma das ideias, por exemplo, seria: vamos tentar dar uma nutrição rica em folato, e aí vai aumentar essa metilação. No cérebro já é hipermetilado. Então, vai ajudar ou vai atrapalhar se você der esse tipo de coisa? Então, eu acho que a gente tem que saber um pouquinho mais para seguir pela frente. Eu acho que a gente ainda está na infância. Uma é para a mesa, eu não sei se alguém na mesa sabe ou tem algum conhecimento a respeito de algum estudo no que remete à idade das mães. Né? Então, assim, se há propensão... Porque a gente escuta isso, né, quando a gente recebe um filho, que eu escutei isso do ginecologista, né, que um dos motivos era a minha idade. Né? Então, eu queria saber se tem algum estudo que remete a isso e qual é a conclusão. A outra, para mim, é para a Catriona, do Canadá, né, a respeito que eu acho que levou muitas mães às lágrimas, a pesquisa que ela participou, e o que mudou isso em relação a posição dela como profissional em relação às famílias e a condução dali em diante por conta do resultado da pesquisa. Tudo bem, eu posso responder com relação à idade materna, obviamente não posso responder a pergunta dela, mas com relação à idade materna, sim, isso foi... o problema da idade materna em síndrome de Down é exatamente o fato de que é uma das coisas conhecidas em síndrome de Down desde os anos 60, que existe essa associação com idade materna e a incidência de síndrome de Down. O problema disso é que era a única coisa que a gente sabia até
vamos dizer, final dos anos 90. Então, você olha um livro de genética, você vê essa curva, que é uma curva exponencial com a idade da mãe. Então, começa nos 35, aí vai aumentando, e chega um negócio infinito quase, quando a mãe está com acima de 45 anos. Mas a verdade é que as pessoas não mostram o outro lado dessa curva, porque tem formas e formas de mostrar uma curva, um gráfico, tá? Então, o problema é que o final dessa curva, que geralmente termina com 48 anos, 49 anos, a maioria das mulheres não consegue procriar além disso, nessa fase, você chega a 10% de chance de ter uma criança com síndrome de Down. Com 40 anos de idade, é quase 1%. Com 35 anos de idade, é um fator de, tipo, quase que um pouquinho mais do que 1 em 1000. 0,2%, 0,3% de probabilidade. Então, realmente existe uma probabilidade cada vez maior. O que o pessoal não mostra é a figura com a escala completa, que mesmo que você tenha 48, 49 anos, a maior chance é que você não tenha um filho com síndrome de Down. E eu acho que isso não é enfatizado bastante por profissionais de saúde que gostam de assustar os pais, principalmente as mães, porque afinal de contas é ótimo sempre botar a culpa na mãe, que dizer que, oh meu Deus, você já está com 41 anos, você é uma primípara idosa, você não pode ter um filho, não sei o que lá. 41 anos, a chance é 1%, um pouquinho maior do que 1%. 1%. A maior parte de nós, se tivesse alguma cirurgia para a gente fazer, dissesse, tem 1% de chance de acontecer alguma coisa. Não, eu preciso tirar esse caroço, não quero saber disso. Então, o médico apresenta de uma forma enviesada essa informação, geralmente, para os pais e principalmente as mães. E existe muita culpa nessa comunidade exatamente por causa disso. Porque se você tinha 1% de chance, como que você foi fazer um negócio desse? Sabe, eu tenho minhas... E eu geralmente apresentava nas minhas palestras o gráfico das duas formas. O gráfico enorme, que parecia infinito a chance de ter síndrome de Down, para o gráfico completamente achatado, que é muito pequeno comparado com a chance de 100% de ter síndrome de Down. Mas realmente existe essa associação. E tudo bem, é uma coisa para o pessoal de saúde pública lidar com ele. Mas eu acho que para o indivíduo é muito difícil fazer uma decisão pessoal baseada nesses números. That was very nicely answered, covered a lot of what I would have said. Additionally, it's interesting that the reason that 35 became this sort of magical age in society for when you're suddenly old is that they actually were looking at the chance for the mother to have this egg that would maybe have Down syndrome and comparing it to the chance for miscarriage with the amniocentesis. And they were saying, okay, risk-benefit, if the chance is equal, then we'll offer that test to you. And so then that was why they chose the age 35 as, at least in North America, as the age when you could choose to have an amniocentesis. Which is based on the preconception that there is no value in that life, basically. Which Dr. Costa said, which is based on the preconception that there's no value in that life. And yeah, so it's, fundamentally underlying the prenatal genetic screening programs is from an economic perspective that they are expecting people to have an abortion, and that would save the healthcare system money in the long term. And so I completely agree that the actual absolute chance is small, and it's made a lot of in society. With your second question, I would say that my understanding of the experience of parents has just become so much richer. I feel like I have
a much more diverse understanding of, what people's experiences can be like, and I really valued that, and appreciated how honest mothers and fathers were, and it was really very valuable to me, and hopefully to others, to hear just how their experiences and what their thoughts and attitudes were. I hope that answers the question. Queria perguntar para o Dr. Alberto Costa, o senhor se referiu à questão do Alzheimer, e daí queria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito. O Centro Médico Down em Barcelona, eles também têm um índice muito alto, né? Eles dizem que 80% das pessoas acima de 50 anos, né, que passam por lá ou nas pesquisas, acaba tendo Alzheimer. E o senhor até falou um percentual que me deixou mais assustada ainda, que foi a partir de 40 anos de idade. Então, a pergunta que eu faço é sobre essas pesquisas, se são pesquisas, digamos, conclusivas, que, de fato, realmente, a partir de 40 ou 50, quase todos vão desenvolver Alzheimer, e se tem alguma coisa que a gente possa, desde já, com os nossos filhos, a gente está fazendo alguma proteção. Tudo bem. A primeira parte eu acho que essas palestras às vezes são um pouco corridas, por isso que eu raramente dou as palestras corridas, e geralmente eu falo de uma coisa específica de cada vez. Essa parte de Alzheimer e síndrome de Down é uma questão. O número que eu dei foi 100% quando eles chegam aos 40 anos. 100% quando eles chegam com 40 anos, quer dizer 100% de patologia. Se você abre esse cérebro, dá para um patologista e pede para o patologista analisar, 100% das vezes eles vão dizer: esse cérebro tem Alzheimer, porque tem todas as características microscópicas da doença de Alzheimer. Agora, obviamente, num país, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, onde se mediu essa coisa de uma forma bem precisa, em termos de estou revertendo ao inglês a ela, mas foi medido isso, a expectativa de vida das pessoas. Então, a expectativa de vida de uma pessoa de 1 ano com síndrome de Down é 60 anos, atualmente, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Então, o que acontece? Mas você me disse que eles têm Alzheimer aos 40 anos, e Alzheimer é uma doença terminal. Em média, uma pessoa que tem um diagnóstico, na população geral, de Alzheimer, ela vive 10 anos. Depois de você ter o diagnóstico, você vive 10 anos. Então, como que você consegue reconciliar essas coisas? Então, é isso. O que a gente sabe em síndrome de Down é que a patologia existe, mas que as pessoas vivem por muito tempo. O que a gente chama de Alzheimer clinicamente? Existe o Alzheimer patológico, esse que vê no microscópio, e o Alzheimer clínico, que é uma coisa difícil de definir em síndrome de Down, porque ele já vem de um patamar um pouco mais baixo. Mas é essa pessoa que, de repente, começa a perder função de fazer as coisas da vida diária. É aquela pessoa que escovava o dente, tomava banho sozinho, conversava e, de repente, parou de falar, não consegue mais escovar o dente e os movimentos intestinais não estão mais controlados muito bem, vamos dizer dessa forma. E, obviamente, o que diabo está acontecendo? Então, é essa perda gradual de função que o pessoal da Espanha está falando, quando ele falou que é 80% ou mais. Em síndrome de Down, então, talvez a gente faça o diagnóstico em síndrome de Down um pouquinho mais atrasado do que a gente teria que fazer, do que a gente faria na população geral. Porque, vamos dizer, como um colega meu disse, um colega de Harvard, ele vê muito o pessoal do MIT, ele tem um professor de mecânica quântica que disse para ele: eu não consigo mais fazer minhas equações. Eu tenho 60 anos, eu não consigo fazer minhas equações. O resto está tudo funcionando, mas eu não consigo fazer minhas equações. Então, o que ele diz para mim: eu dou o diagnóstico de Alzheimer para essa pessoa ou não? Para ele isso é fundamental, é fundamental na profissão dele, e isso é uma parte funcional. Então, provavelmente, ele está vendo o começo do Alzheimer nessa pessoa
conduz a Alzheimer precoce, e ele falou, para essa pessoa, eu provavelmente daria já o diagnóstico de Alzheimer. Para uma pessoa com síndrome de Down, você já tem que ver quase que o Alzheimer terminal para você poder dar o diagnóstico. O problema na área foi que, por muito tempo, as pessoas falavam, não, tem a patologia, então eles têm Alzheimer. Então, qualquer pessoa que você via um declínio de função, você dizia que era Alzheimer. Mas isso também não é verdade. Então, como eu disse, as coisas são um pouquinho mais complicadas. Às vezes, essa pessoa tem hipotireoidismo, e aí cai a função e você é Alzheimer. Então, hoje em dia, eu acho que a gente está um pouquinho mais maduro com relação a isso, e a gente está procurando certas outras coisas, principalmente nas clínicas de especialidade, nos centros de referência, a gente está procurando por certas outras coisas para fazer o diagnóstico diferencial. É a época que a gente começa a perder os pais. Você está com 45, 50 anos, é a época que você começa a perder seus pais. Você perdeu um dos pais, perdeu um irmão, um tio, e a pessoa com síndrome de Down pode ser muito agarrada a essa pessoa, e a função começa a cair por causa desse tipo de falta, e a gente bota o label, o rótulo de Alzheimer. Então, é um balanço muito complexo, mas que a patologia já está lá, a patologia está lá, a patologia já existe, e provavelmente vai comendo o cérebro devagarzinho, ano a ano, depois desses 30, 40 anos de idade. O que a gente pode fazer com relação a isso? Infelizmente, nada. Atualmente, a gente não sabe como prevenir doença de Alzheimer na população geral, e a gente não sabe como prevenir doença de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down. Obviamente, estudos como o meu, a esperança que a gente tem é que talvez a gente adquira alguns instrumentos para poder fazer isso. E existem outros estudos que provavelmente podem até ajudar. Provavelmente vai existir coisas que vão ajudar pessoas com síndrome de Down que não vai ajudar as pessoas na população geral, que vai ser uma coisa interessante. Mas também vai ajudar a gente, provavelmente, a distinguir na população geral certas pessoas que têm características específicas que são muito parecidas com o que acontece em síndrome de Down. E aí, provavelmente, vai ajudar a gente a tratar essas pessoas também. Então, as pessoas com síndrome de Down têm uma chance de dar de volta essa comunidade que rejeitou elas há tanto tempo, muito mais do que a gente esperava no passado. Então, eu acho que o futuro, alguém já disse que nunca foi tão bom, nunca existiu uma época melhor para se viver com síndrome de Down. Eu concordo com isso, mas eu acho que o futuro ainda pode ser melhor do que isso.
Boa tarde. Meu nome é Águida, para quem não estava aqui ontem, eu sou arte educadora da Fundação Síndrome de Down. A gente vai apresentar muito rapidinho o que foi feito na sala ao lado na quinta-feira e hoje. Ok? Então eu peço um pouquinho da paciência de vocês, eu sei que está todo mundo já faminto, mas eu vou falar bem rapidinho. Então o nome do nosso encontro era Vamos Falar sobre os Nossos Direitos, era um encontro que aconteceu quinta-feira o dia todo com adultos com deficiência intelectual. E hoje a gente se reuniu para fazer um produto mesmo, uma produção prática, ok? Na quinta-feira, quando a gente se encontrou, essa é a equipe organizadora do encontro, depois eu vou deixar no finalzinho. Na quinta-feira, quando a gente se encontrou para discutir o que é um fórum, o que foi aquele encontro lá, por que eles estavam num local separado, né, para discutir, para empoderá-los das discussões que iam ter na sexta-feira do mundo adulto. E a gente resolveu focar na convenção. E focando nos artigos da convenção, a gente selecionou 4 temas norteadores, que era sexualidade, moradia, lazer e trabalho. Para trabalhar a partir da multissensorialidade, a gente usou imagens, leitura de imagens, para trabalhar conceitos abstratos que tem na legislação. E aqui é um exemplo das leituras de imagens que a gente fez sobre sexualidade, lazer, moradia e trabalho. E dentro desses direitos, desses temas norteadores, a gente foi falando do direito da escolha, do direito a selecionar onde você quer morar, com quem você quer ficar, direito a ter alternativas, né? Aqui foi no momento das discussões, a gente expunha alguns conceitos e passava para os jovens para ver como que eles estavam entendendo a nossa exposição e trabalhando também com as imagens. Aqui o Rodrigo, a Ana Carol e eu lá no fundo, a gente falando com eles sobre trabalho e moradia. Pessoal, eu não perguntei, tem algum não vidente na plateia hoje? Acho que não, né? Porque eu não estou descrevendo as imagens. Foi um bate-bola bem legal, assim, apareceram perguntas bem bacanas. O Andy estava com a gente nesse dia também, a gente foi tentando contextualizar ele na medida do possível do que estava acontecendo. E essa foi a última foto do encontro de quinta-feira. No encontro de quinta-feira, para finalizar, a gente pegou todas as imagens que representavam esses 4 temas norteadores dos direitos da Convenção e montou um livro com uma capa dizendo que era a Convenção dos direitos da pessoa com deficiência, simbolicamente, do tipo, a gente discutiu todos esses direitos o dia todo, agora a gente vai montar esse livro, que é um documento que garante esses direitos. Então, esse livro foi montado. E aí, hoje, na discussão que a gente fez hoje, a gente recebeu outros jovens que não haviam participado do encontro na quinta-feira. Então, a gente desmontou esse livro de novo, conversou, os jovens que estavam na quinta ajudaram a contextualizar os jovens que chegaram hoje, e daí a gente resolveu fazer um produto mesmo, montar essa discussão de uma forma mais prática. Então, eles desmontaram o livro, cada um pegou a imagem com que mais se afinizava e montou. A gente fez uma produção plástica, que é esse cartaz que o pessoal está segurando aqui agora. Tá? Teve gente que usou a imagem, teve gente que partiu do próprio desenho. Aqui é mais um exemplo do nosso trabalho. E, no final, a gente fez uma sistematização do que foi feito nesse cartaz, né? Quais são os direitos, o que eles esperam para o futuro, como que eles podem batalhar por esses direitos. E, mais uma vez, a equipe do encontro. Eu acho que é importante ressaltar que essa vinda aqui, essa ocupação no palco, também surgiu do direito deles se expressarem e colocarem em forma, não só da escrita, da fala, e sim, como a Águida falou, de uma forma plástica, e lá a gente usou outros recursos, como a música,
como imagens de foto e como produção mesmo, outros sentidos, os 5 sentidos, para eles conseguirem se expressar e essa vontade deles estarem aqui, subir no palco, como foi falado em todas as outras mesas, quando a gente trouxe pessoas aqui para falar da sua experiência no trabalho, no lazer, na vida independente, como todos os outros temas que foram discutidos, a gente também quis que e eles quiseram também mostrar, nada melhor que a gente falar o que aconteceu, eles virem aqui e mostrar para eles. Eu acho que é isso, assim, então eu acho que isso aqui é uma expressão do trabalho e da vontade deles e do direito deles de se expressarem de uma forma digna e acessível. Muito obrigada, viu, jovens e adultos que estiveram. Muito obrigada à equipe desse workshop. Muito obrigada à Fundação Síndrome de Down. Muito obrigada pela oportunidade. E quem puder, eu acho que é tão gratificante, pode até ficar de pé e aplaudir, porque é bem bacana, foi bem bacana. Obrigada, gente.